Salve, salve galera do Terceirão, tudo bem? Eu sou o professor William e estamos iniciando a nossa quinta semana de estudos em casa. Já faz aí mais de um mês que estamos juntos nessa parceria, nessa caminhada. E hoje eu trago para vocês uma revisão desse período todo que a gente vem estudando juntos, tá ok? Então a gente vai revisar desde lá a primeira semana, quando começamos a falar de distância entre pontos, começamos a falar de retas, até a última semana, e a semana 4, que nós começamos o estudo da circunferência, tá ok? Então, como que a gente vai fazer hoje? Eu vou escolher aqui uma questão, tá? É a questão de número 5, que está ali na página 12 do volume 10, então é desse volume que nós iniciamos aí na semana passada. E a partir dessa questão, da resolução dessa questão, eu vou tentar então resgatar vários pontos aí disso tudo que a gente vem discutindo nesse último mês, beleza? Então, deixando claro desde já que a ideia aqui não é apenas resolver a questão, mas sim explorar tudo que pudermos ali dessa mesma questão, beleza? Então tudo que eu conseguir extrair ali, mesmo que não seja pedido pela questão, eu vou fazer para a gente ir recordando aí todos os temas, ou boa parte, né, pelo menos, dos temas aí que nós estudamos nesse último mês, beleza? Então peguem lá o livro de vocês, o volume 10, e na página 12 acompanhem a leitura comigo aqui do exercício número 5. Então diz assim: de acordo com a figura a seguir, a circunferência de centro no ponto P é tangente à reta no ponto M e passa pela origem. O segmento OM é o diâmetro da circunferência. Escreva a equação geral dessa circunferência. Bom, pessoal, então aqui está a figura, né, que o exercício ali nos traz. E para começar a nossa revisão, eu gostaria de lembrar o seguinte com vocês, que a gente está estudando aqui a geometria analítica, mas ainda assim é geometria. Então tem conceitos aí que a gente vai precisar lembrar lá da geometria plana, que a gente vai precisar lembrar também da trigonometria. Então tem alguns conceitos aí, né, que a gente vai precisar resgatar também, beleza? É o caso dessa questão aqui. Então a gente tem que partir ali de alguns conhecimentos lá da geometria plana para a gente conseguir aí caminhar e seguir adiante na resolução da questão, tá ok? Vocês já vão ver, né, que conhecimentos são esses. Eu vou lembrando aqui com vocês. Então vamos lá. Então olhando para essa figura aqui, né, e olhando ali para o comando de questão, né, vendo o que a questão está pedindo, ela nos pede a equação geral dessa circunferência amarela aqui, tá ok? Bom, o que eu já comentei com vocês aí, né, na última semana em relação à circunferência? Toda vez que for pedida a equação geral ou a equação reduzida da circunferência, nós precisamos saber as coordenadas do centro dessa circunferência e a medida do raio da circunferência. Com essas duas informações, nós conseguimos qualquer uma das duas equações, beleza? Então vejam que aqui na figura, o centro da circunferência está sendo representado pelo ponto P, mas nós não temos nenhuma informação das coordenadas desse ponto P. Então, a gente vai ter que dar um jeito de descobrir isso, tá ok? E além disso, a gente precisa da medida do raio, só que nós também não temos informação dessa medida aqui, e tampouco as coordenadas aqui, né, desse ponto M, que poderia nos ajudar a descobrir então essa medida. Ora, então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que trabalhar em cima dos nossos conhecimentos, não só da geometria analítica, como eu falei para vocês, para a gente conseguir buscar então essas informações que são necessárias. Coordenadas do centro e comprimento do raio da circunferência. Então, chega de papo, vamos ao trabalho. Então, para a gente começar a brincar aqui, a gente vai ter que voltar lá na geometria plana, como eu falei para vocês, a gente vai ter que lembrar de algumas coisas e olhar com bastante carinho para o triângulo que está sendo formado aqui, ó. Eu vou chamar aqui a origem de ponto O, tá? De coordenadas 0 e 0, beleza? E olhe com carinho aqui para esse triângulo, o triângulo AOB, certo? Então olha para esse triângulo aqui. Se vocês notarem aqui os lados desse triângulo, olha só, o OA e o OB, eles medem 4, os dois medem 4. Ou seja, esse triângulo aqui ele é um triângulo isósceles, beleza? E se é um triângulo isósceles, a gente já vai poder trabalhar aí com algumas informações, beleza? Então guardem essa aí primeiro. Então esse triângulo aqui ele é isósceles. E além de ser isósceles, ele é retângulo, né, já que os lados dele aqui são formados pelos eixos aqui, pelo eixo Y e pelo eixo X.
Beleza? Então, triângulo isósceles e retângulo. Essa é a primeira informação que a gente tem. Bom, aí, o que o problema diz? Que esse ponto aqui é o ponto em que essa reta, tá? Essa reta, ela é tangente à circunferência, tá ok? E aí, lembrando lá da geometria também, da geometria plana, quando nós temos uma reta tangente à circunferência, o que acontece? Essa reta, ela é perpendicular ao raio aqui da circunferência, tá ok? Ou ao diâmetro da circunferência. E o problema nos diz ali que esse segmento, ele é o diâmetro da circunferência. Ou seja, esse segmento aqui, né, do O até o M, ele é perpendicular ao segmento aqui MB, ou a reta que contém esse segmento, beleza? Em outras palavras, nós sabemos que aqui forma 90 graus, beleza? Então aqui nós temos 90 graus, ou seja, esse segmento aqui, né, do O até o M, ele é a altura, olha só onde a gente vai chegar, é a altura desse triângulo, retângulo e isósceles, beleza? Então agora que a gente deu essa passeada lá na geometria plana, vamos ver qual que é a utilidade de tudo isso que eu falei para vocês. Existem outros caminhos para resolver essa questão, por trigonometria inclusive, tá? Mas eu não vou ir por esse caminho não, eu vou por esse aqui. Então se nós temos um triângulo isósceles e sabemos que do O até o M aqui é a altura desse triângulo isósceles, o que nós sabemos por tabela? Que o segmento MB tem a mesma medida que o MA. Beleza? Por quê? Porque a altura do triângulo isósceles, né, essa é uma característica do triângulo isósceles, ela divide o lado aqui em dois segmentos iguais, né, em dois segmentos congruentes, tá ok? Então eu sei o quê? Né? Qual que é a moral da história aí? Toda essa volta foi para quê? Para eu saber que esse ponto M aqui, ele é o ponto médio do segmento AB. Ufa, finalmente, né, uma palavra aí conhecida, né, um conceito conhecido, ponto médio. Então a gente lembra como que calcula aí as coordenadas do ponto médio, não é verdade? Então olha, o x do ponto médio, o x do M, é calculado como? O x do A mais o x do B dividido por 2. Então se os extremos são os pontos A e B, se nós queremos o ponto médio do segmento AB, nós fazemos assim para calcular a coordenada desse ponto médio. Então fica o x do A mais o x do B dividido por 2, tá ok? Quanto que é o x do A? É 0. X do B, 4. 0 mais 4 é 4. E 4 dividido por 2 vai ser 2. Então a coordenada x do nosso ponto médio aqui, ela é o 2. Deixa eu colocar um pouquinho para baixo aqui para a gente ir marcando já essas coordenadas. Então aqui o ponto M, de coordenadas 2 para o x, e agora a gente vai descobrir a coordenada y. Como calcula o y do ponto médio de um segmento? É o y do A mais o y do B, tudo isso aí dividido por 2. Y do A, 4, y do B, 0. De novo, 4 mais 0 é 2. 4 mais 0 é 4, né? Eu já estou dando a resposta aí. 4 mais 0 é 4, e 4 dividido por 2 também vai ser igual a 2. Olha que bacana aqui, ó. Então as coordenadas do ponto M, do ponto médio, são 2 e 2. Galera, agora olha que massa o que dá pra gente fazer aqui. Se eu sei a coordenada desse ponto M e sei as coordenadas do ponto O, eu consigo calcular a distância do ponto O até o ponto M. Concordam comigo? Então, eu vou conseguir descobrir quem é o diâmetro, qual é a medida do diâmetro, certo? Dessa circunferência. E se eu descubro a medida do diâmetro, quanto que vai medir o raio? Vai ser justamente a metade do diâmetro, beleza? Então agora a gente já vai conseguir descobrir o raio dessa circunferência, que é uma das informações que a gente precisa. Então, no nosso caso aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter quem que é o x do M? É o 2. E o x do O vai ser o 0. Então vai ficar
2 menos 0 ao quadrado, mais quem que é o y do ponto M? É o 2. E quem que é o y do ponto O? É o 2 também. Então vai ser aqui 2 menos 0 ao quadrado também. Beleza? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Então, a distância entre o ponto O e o ponto M, que vai ser a medida aí do nosso diâmetro, vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Então, ó, 2 menos 0 ao quadrado, que é 4, mais 2 menos 0 ao quadrado, que vai ser 2 ao quadrado, que também é 4, ou seja, vai ser a raiz quadrada de 8. Beleza? Não vamos deixar desse jeito aqui, né? Vamos arrumar um pouquinho aí essa raiz, tá ok? Então, a raiz quadrada de 8, como que a gente pode reescrever ela? A gente pode reescrever ela da seguinte maneira. Como a raiz quadrada, não sei se vocês lembram dessas coisas, mas vamos aproveitar aí para retomar. Raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. 2 ao quadrado é 4, vezes 2 que é 8. Aí, esse 2 que está ao quadrado, que é o mesmo índice da raiz, ele pode sair para fora da raiz. Então, nós temos que essa distância aí vai ser igual a 2 raiz de 2. Então, raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2, que é a mesma coisa que 2 vezes a raiz quadrada de 2, beleza? Então, para quem não lembra dessas coisas, é bom dar uma olhadinha também, né? Lembre que esse ano eles vão fazer Enem, né? E é importante a gente saber trabalhar aí com essas reescritas aí de raízes, de frações e assim por diante, beleza? Então, dá uma olhadinha lá. Então, nós descobrimos o quê? Que o diâmetro da circunferência é 2 vezes a raiz de 2, ok? E se o diâmetro da circunferência é 2 vezes a raiz de 2, qual que vai ser o raio, então, dessa circunferência, gente? É a metade desse diâmetro. Ou seja, o raio vai ser igual a... Vou colocar aqui, o raio dessa circunferência vai ser igual a raiz quadrada de 2. Então, aqui uma informação preciosa aí, né, que eu vou deixar. Então, o raio é igual a raiz quadrada de 2. Então, essa distância aqui, que é o raio, mede raiz de 2. Bom, consegui uma das informações que são necessárias, que é o raio, né, dessa circunferência. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar as coordenadas do centro, que são as coordenadas do ponto P. Então, esse ponto P aqui é o ponto médio do segmento OM. Ou seja, para a gente descobrir as coordenadas do ponto P, do centro da circunferência, do que a gente vai precisar? Saber de novo ali como que se encontra as coordenadas de um ponto médio, tá? Então, no caso aqui, a gente vai encontrar as coordenadas do ponto P, que vai ser o seguinte. Bom, então, coordenadas do centro, que é o ponto P, 1 e o raio, raiz quadrada de 2, tá ok? Então, com essas duas informações, a gente consegue encontrar tanto a equação reduzida quanto a equação geral dessa circunferência. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou partir da reduzida e vou chegar na geral, tá? Então, vamos lá. Equação reduzida dessa circunferência. Vamos lembrar lá como que é. X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então vai ficar como? Vai ficar assim, ó. X menos 1 ao quadrado mais quem? Y menos 1 também elevado ao quadrado. E isso vai ser igual a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Quanto que é a raiz de 2 vezes raiz de 2? Vai ser o próprio 2, tá? Então, a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, eu simplifico a raiz, sobra o 2. Então, essa aqui é a equação reduzida da circunferência, tá? X menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 2. Mas o problema, ele não pede a equação reduzida, ele pede a equação geral, né? E como nós vimos aí, para chegar na equação geral, basta a gente resolver esses quadrados aqui, né? Ou seja, fazer aqui
quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. No y a mesma coisa, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Pegar esse 2 e passar para o lado de cada igualdade, e aí a gente chega então na equação geral da circunferência. Então vou fazer essas continhas aqui e vamos ver qual vai ser o resultado. Bom pessoal, fazendo as contas então, nós chegamos aqui, ó. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, 2 vezes x vezes menos 1, menos 2x. Y ao quadrado, certo? Mais 1, desculpa. Daí, y ao quadrado, 2 vezes y menos 1 fica menos 2y, mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado, ficou o próprio 1, certo? E esse 2 que estava lá do outro lado, a gente passou para cá, subtraindo. Ficou igual a zero, beleza? Aí, resolvendo as contas aqui, ó, x ao quadrado e y ao quadrado eu deixei primeiro, aí menos 2x, menos 2y, e esse 1 aqui mais esse 1 dá 2, 2 menos 2 ficou 0, por isso que sumiu aqui, beleza? E tudo isso aí igual a 0. Então, aqui nós temos a equação geral da circunferência, né, dessa circunferência que foi dada aí no problema, ok? Então, essa aí seria a solução da questão. Bom, pessoal, então como eu falei para vocês, a ideia não era só chegar na solução aqui, vamos brincar um pouquinho mais com essa figura, vamos tentar lembrar agora um pouquinho sobre a equação da reta, né? Já que a gente já falou de distância entre ponto, coordenadas do ponto médio, equações de circunferência, vamos falar um pouquinho sobre retas, tá ok? Então, só para a gente se divertir um pouquinho aqui, o problema não pedia isso, vamos determinar qual é a reta que passa aqui por esses pontos de coordenadas 0 e 4 e coordenadas 4 e 0, os pontos A e B, certo? E aí, como que a gente descobre aí a equação da reta, né? Quando nós conhecemos dois pontos que pertencem a essa reta, lembram-se disso? Então a gente faz o seguinte, a gente usa a condição de alinhamento entre pontos, né? Para que a gente possa determinar então a equação dessa reta. Então vamos lá? Como que faz isso? Vou fazer aqui com vocês. Então nós colocamos aqui as coordenadas de um ponto geral qualquer, ok? Então coordenadas x e y. Aí nós colocamos as coordenadas de um dos pontos, no caso aqui eu vou colocar do ponto A, 0 e 4, e daí do outro ponto que a gente conhece, que aqui é o ponto B, de coordenadas 4 e 0, beleza? Aí o que fazemos? Repetimos aqui a primeira coluna, beleza? E agora é só fazer o quê? Multiplicar aqui nas diagonais. Lembram-se disso? Então, vai multiplicar nessas diagonais aqui e depois nessas outras aqui. Lembrando que quando a gente volta aqui nas multiplicações, a gente multiplica também por menos 1. Beleza? Então vamos fazer as contas aqui e vamos ver qual é a equação dessa reta aí, a reta que passa pelos pontos A e B, tá? E pelo ponto M também, né? Que está ali, que também pertence a essa reta. Então vamos lá. Então, fazendo as multiplicações aqui nas diagonais e organizando ali a bagunça, né? Nós ficamos com 4x mais 4y menos 16. Tá faltando só um detalhezinho aí, né? O que está faltando? Lembrem que essas multiplicações que a gente vai fazer aqui, né, que tem lá em relação com a condição de alinhamento entre três pontos, o resultado disso daqui tem que ser sempre igual a 0. Se for igual a 0, os três pontos eles estão alinhados. Se for diferente de 0, eles não estarão alinhados. Então, como nós queremos uma reta, queremos pontos alinhados, por isso que a gente diz aqui que vai ser igual a 0. Beleza? Então aqui nós chegamos à equação da reta que passa ali pelos pontos A e B. Qual a equação que é essa aqui, pessoal? A equação geral da reta. E se nós quiséssemos a equação reduzida dessa reta, o que a gente faz? É só isolar aqui o y. Quer ver como fica fácil? Olha só, vai ficar 4y é igual a 4x. Opa, 4x não, né? Menos 4x mais 16.
Se eu passar esse 4 dividindo, ele divide o 4 e divide o 16. Então vai ficar assim, que a equação reduzida dessa reta vai ser y, ficar um pouquinho aqui mais para cima, vai ser y igual a menos x mais 4. Então, essa aqui vai ser a equação reduzida dessa reta que passa pelos pontos A e B. Então, equação geral, chegamos aqui usando a condição de alinhamento de 3 pontos. Equação reduzida, basta isolar o y a partir da equação geral, que a gente já chega nela, tá ok? Então, está aqui a equação reduzida dessa reta. E para a gente fechar aqui a nossa brincadeira, né, a nossa revisão, eu fiz o seguinte, eu deixei anotado aqui então a equação dessa reta aqui, tá? Dessa reta que passa pelos pontos A e B, então é y igual a menos x mais 4, a equação reduzida. E a partir dela, o último desafio aqui vai ser o quê? Determinar a equação dessa reta aqui, ó, que passa pelos pontos M e P, certo? Então a gente quer essa equação reduzida aqui, que passa pelos pontos M e P e também pelo ponto O, né? Passa lá pela origem. Vou chamar de reta S essa aqui. Tá? Então, como que a gente chega na equação reduzida da reta S? Olha só, para chegar nessa equação reduzida, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos partir ali da equação de um feixe de retas, que, recordando aí com vocês, é o seguinte. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Em que esse y0 e esse x0 são as coordenadas de um ponto que pertence a essa reta, então precisa saber um ponto só, e o m é o coeficiente angular, tá ok? E agora olha que interessante aqui. Veja que essa reta aqui que passa pelos pontos AB e a reta S, elas são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, o que que acontece? Vamos ver quem lembra. O produto dos coeficientes angulares delas, tá? Vou dar o nome, já que eu dei o nome para essa aqui, eu vou dar para essa outra também. Então essa daqui vai ser a reta R, tá? Ou reta R, aqui. Beleza? Então, como a reta R e a reta S elas são perpendiculares, os seus coeficientes angulares, né? O MR e o MS, o produto deles tem que dar menos 1. Lembra-se disso? Então, se eu tenho duas retas perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares, né, vai ser igual a menos 1. Quanto que é o coeficiente angular da reta R? Não é menos 1? Não é o valor que multiplica o x sempre? Então, se é menos 1, olha só que legal. Então, qual que vai ser o coeficiente angular da reta S? Vai ser assim, ó, menos 1 vezes o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1. Esse menos 1 vai passar dividindo e, portanto, o coeficiente angular da reta S vai ser igual a quanto? A 1. Né? Menos 1 dividido por menos 1 vai dar 1. Olha só, conseguimos de graça quase aqui o coeficiente angular dessa reta, porque elas são perpendiculares. Então isso é uma outra coisa que a gente viu também aí ao longo dessas semanas, ok? Bom, pessoal, então já sabemos o coeficiente angular, falta o que agora? Um ponto que pertence a essa reta. Eu vou escolher o ponto mais fácil de todos aí, né? Qual ponto que a gente pode escolher aí? O ponto 0 e 0. Eu poderia escolher o ponto P aqui, que a gente encontrou as coordenadas dele, que era 1 e 1, né? Lembrando, né? As coordenadas do ponto P, que a gente usou já, e as coordenadas do ponto M aqui, que é 2 e 2. Tanto faz, eu poderia escolher qualquer um desses pontos. Eu vou escolher o 0 e 0, porque fazer conta com 0 é sempre mais fácil, é sempre melhor, né? Já que sabemos que essa reta passa pelo ponto M, pelo ponto P e passa também lá pela origem, passa lá também pelo ponto O. Beleza? Então como que ficaria aqui para a gente sair da equação de um feixe de retas e chegar aí nessa equação reduzida? Fica y menos y0. Quem que é o y0? É o 0. Né? Do ponto O, a coordenada x do ponto O é o 0. É igual a quem? A m, que multiplica o x, menos o x do ponto O, que é 0 também. Aqui, né? 0 também. Então, nós ficamos com o seguinte. O m
vale 1, olha só que molezinha isso. O m vale 1, então a equação reduzida aí dessa reta S vai ser y menos 0, que é o próprio y, é igual a 1 vezes x, certo? Menos 1 vezes 0, ou seja, y é igual a x. Então, essa aqui é a reta S, tá ok? Então, y é igual a x. E olha que bacana, que curioso, né? Quando nós temos y igual a x, né? Quando essa é a equação da reta, o que acontece com as coordenadas? Elas vão ser sempre iguais, né? Então, lembrem lá, do ponto P, ele tinha coordenadas 1 e 1. Olha aí, ó. Então, o ponto O, que pertence a essa reta, o x é igual ao y. É isso que está sendo dito ali na equação. Então, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5. Sempre vai ser assim. Por quê? Porque nessa reta aqui, o y é igual ao x. Então, essa é a equação reduzida dessa reta. Bom, pessoal, e depois de lembrar então esse monte de coisas aí, né, esse monte de assuntos que nós estudamos, chegamos ao fim da nossa revisão, ao fim da nossa quinta semana. Então, fiquem bem, pessoal, continuem focados, lembrem que vocês aí têm um ano muito especial, né, um ano que vocês vão fazer o Enem, é um ano que vocês terminam aí o ensino médio, vai começar uma nova fase na vida de vocês. Então eu sei que o momento não é fácil, é um momento diferente para todo mundo, mas aproveitem para crescer também, né? Esse é um momento que permite também um crescimento. Então continuem focados, continuem firmes e contem conosco. Então um grande abraço para vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau!